Cumprimento as crianças com a paz do Senhor. Para mim é motivo de muita alegria poder estar aqui passando aulinha para vocês, crianças. Crianças, eu estou feliz porque Jesus ele é maravilhoso. Porque Jesus ele tem cuidado da sua igreja, ele tem cuidado de cada um de nós, ele tem cuidado das nossas crianças, tá? Hoje nossa aulinha vai ser aula de número 2, que tem por título José, um herói de escravo a governador, tá bom? José, um herói de escravo a governador, tá bom, crianças? A gente vai estar orando, né? Pedindo a Deus que venha abençoar essa aula, que nós possamos compreender, entender e tirar uma lição de vida para nós, tá bom? Fecha os olhos, vamos estar falando com o Pai do céu. Senhor, meu Deus, meu Pai, diante de Ti estamos, Te agradecemos ao Senhor, agradecemos a Ti, Senhor, pela vida de cada criança, Senhor, as crianças que vão assistir essa aula, Senhor, dá entendimento, dá sabedoria para cada uma delas, meu Deus, me dá sabedoria para me transmitir a Tua palavra, Senhor Jesus querido, que nós possamos entender o Teu querer na nossa vida, que nós possamos, Senhor Jesus, em tudo colocar o Senhor em primeiro lugar. Senhor Jesus, venha cuidar dos nossos cordeirinhos, da tua igreja, da família, e eu coloco, Senhor, nas tuas mãos a vida da Noemi. Senhor Jesus, vai de encontro, Senhor, com saúde e com cura, para a glória do nome de Jesus. Amém. Então, criança, a nossa lição de hoje é a lição número 2, e a leitura bíblica é uma leitura assim, bem extensa, né? Que vocês podem estar lendo em casa, tá? Olha, para vocês entenderem toda a vida de José, vocês têm que ler o capítulo 37 de Gênesis, o capítulo 39 e o capítulo 41, tá bom? Então, como vocês estão em casa, vocês podem dividir isso, tá? Cada dia ler um pouquinho, tá bom? Porque é uma história muito linda, a história de José, tá bom? Mas eu vou ler apenas alguns versos, tá bom? Na Bíblia que está em Gênesis 41, do 25 ao 30, tá bom? Vamos lá. Então disse José a Faraó: o sonho de Faraó é um só. O que Deus há de fazer, notificou a Faraó. As 7 vacas formosas são 7 anos. As 7 espigas formosas também são 7 anos. E as 7 vagas magras e feias que subiam do rio são 7 anos. E as sete espigas miúdas e queimadas são 7 anos. Esta é a palavra que tenho dito a Faraó. O que Deus há de fazer mostrou a Faraó. E eis que vem 7 anos e haverá grande fartura em toda a terra do Egito. E depois se levantará 7 anos de fome, e toda aquela fartura será esquecida na terra do Egito, porque a fome consumirá a terra. Tá bom, crianças? Então, crianças, nós vamos estar comentando um pouquinho. Alguns meses atrás, nós estudamos sobre a vida de José, tá? E as crianças que assistiram as aulinhas foram gravadas, tá? Quem está inscrito no canal da tia Leia e da tia Carol, tem como assistir as aulinhas. Então, teve 13 lições que nós falamos sobre José, tá? Falamos desde o seu nascimento até o seu final dos seus dias, tá bom, criança? Mas hoje vai ser o tipo de um resumo, né? Que nós vamos falar como José foi um herói para salvar aquele povo no Egito e para salvar a sua família da fome, tá bom? José era um dos filhos mais novos de Jacó, tá? E Jacó era um homem que amava muito a José, porque José era o filho da sua esposa que ele amava muito, então ele amava muito a José, ele se dedicava a José, ele presenteava José, e isto
trazia muita inveja aos seus irmãos. José tinha 11 irmãos, com ele era 12. Mas aqueles 10 irmãos, né, maiores que ele, se sentia invejado. Ele sentia que Jacó amava José mais do que a eles. E eles ficavam muito furiosos. Ao ponto de Jacó um dia, ele mandou fazer para José uma túnica de várias cores. Ele presenteou a José com uma túnica de várias cores, linda, né? Sem costura, toda linda e maravilhosa, né? E isso causou uma fúria muito grande aos seus irmãos. José também, ele foi escolhido desde a infância por Deus. E Deus havia dado vários sonhos a José, né? E José, ele tinha assim um dom, né? Um dom maravilhoso, né? E Deus dava para ele um dom de sonho, de visão. E um dia, José falou aos seus irmãos que havia tido um sonho com eles, que 12 feixes de trigo se inclinava diante do feixe dele, tá? E ele sonhou novamente que 11 feixes de trigo se inclinava diante dele, tá? E eu adorava o feixe dele. E uma outra sonho, ele sonhou que 11 estrelas se inclinavam diante dele também, né? Os seus irmãos ficaram muito furiosos, né? E eles achavam que José queria se sobressair, né? Mas José, ele era um homem muito puro, e ele contava os seus sonhos, não era para se sentir que era melhor, mas porque ele amava os seus irmãos, então ele contava, tá? Mas a fúria daqueles irmãos foi aumentando a cada dia mais, tá? Porque a cada dia Deus se revelava a José. E José, na sua inocência, contava os seus irmãos, contava o seu pai. E eles ficaram muito furiosos. E um dia, ele foi até o campo atrás dos seus irmãos, tá? Agora a gente vê José, ele foi até o campo atrás dos seus irmãos. Mas os seus irmãos falaram assim: olha, lá veio o sonhador, lá veio José. Vamos matar José? Vamos matar José? José é uma pessoa que nós não gostamos dele. Ele acha que é melhor do que todo mundo. E papai ama muito mais ele do que nós, e nós vamos matar ele. Mas os seus irmãos resolveram falar assim: vamos fazer um negócio? Olha aqui um poço, vamos jogar José lá dentro. Olha, esses irmãos que estão aqui na boca do poço, né? Os irmãos de José na boca do poço, pegaram a José e jogaram dentro do poço. Graças a Deus, aquele poço estava vazio, não tinha água, tá? Então José ficou lá dentro do poço, pedindo para seus irmãos que os seus irmãos tivessem misericórdia deles. Ele fala: meus irmãos, por que vocês estão fazendo isso comigo? Me tira daqui. Meus irmãos, não façam isso comigo, tá? Eu amo vocês, né? E ele fala: fica quieto, cala a boca aí, fica aí. E ali eles ficaram, né? Uns falavam assim: vou matar. O outro falava assim: não vamos matar ele não. Né? Não vamos sujar nossas mãos de sangue. O outro: não, vamos matar sim, vamos. E de repente, olha quem aparece. Olha aqui no cantinho da imagem, veio uns mercadores, uns comerciantes, tá? E eles vieram caminhando com as suas caravanas. E aí, aqueles irmãos de José falaram assim: já sei o que vamos fazer. Não vamos matar José, vamos tirar ele do poço e vamos entregar ele para esses comerciantes e nós ganhamos até alguns dinheiros, certo? Então tiraram José do poço e entregaram José àqueles comerciantes. E aqueles comerciantes compraram José. E chegou lá na cidade, aqueles comerciantes venderam José a Potifar. Potifar era um homem que ele era responsável por muitas coisas lá no Egito. Era um homem poderoso, né? E Potifar gostou muito de José, porque José
era um moço especial, um moço educado, um moço sincero, um moço temente, um moço que obedecia às ordens sem retrucar, sem questionar. Então tudo que Potifar falava para José, José obedecia piamente, né? Então agora nós estamos vendo José na casa de Potifar, tá? E Potifar gostou tanto de José que Potifar pegou e falou assim, sabe uma coisa? Você vai ficar trabalhando na minha casa, tá? Tudo que eu tenho na minha casa, você pode tomar conta, você pode resolver, você pode cuidar do meu jardim, você pode fazer tudo. A única coisa que é meu, que você não pode tocar, é na minha esposa, tá bom? O resto você pode cuidar, você pode fazer do jeito que você quiser. E José, ele era um moço muito lindo, muito formoso, muito belo. E aí, ele ficou trabalhando na casa de Potifar. Mas, crianças, né? O que aconteceu naquela casa foi que a esposa de Potifar, aquela senhora casada, né? Tinha seu esposo, Potifar, se apaixonou por José. E ela queria de todo custo que José ficasse com ela, né? Deitasse com ela, desse carinho para ela. E José não aceitou essa proposta. Por quê? Porque José, ele era um homem, um jovem temente a Deus, um jovem que amava Deus acima de qualquer coisa. Então, Deus era acima de qualquer coisa, ele era um moço temente, que ele aprendeu, né? Que ele foi ensinado, né? Que nas coisas dos outros não deve tocar. Não se deve tocar na propriedade dos outros, não se deve tocar nas riquezas do outro, não se deve tocar na mulher do outro. Ele aprendeu isso, né? Os seus pais ensinou e ele era temente a Deus. E ele falou, de maneira nenhuma eu ficarei com você, né? E ela foi tentando dia a dia, mas um dia ela foi para cima de José para dar carinho para José e receber carinho de José. Mas José, ele simplesmente fugiu dela, tá? Ele fugiu dela e ela ficou muito furiosa. E aí ela inventou uma história muito ruim de José. Uma história mentirosa. Ela disse para o seu marido Potifar que José tinha tentado agarrar ela, né? E aí não foi verdade. Mas aí Potifar ficou muito irritado com aquilo, acreditou na sua esposa, né? E pegou José e mandou José para a prisão. Agora José está ali na prisão. Colocaram José na prisão. Mas José, mesmo na prisão, ele continuava adorando e exaltando o nome do Senhor. Ele continuava temente a Deus, né? Em tudo que ele fazia, ele adorava a Deus. E ali na prisão, ele era um jovem obediente. Tudo que o carcereiro falava, tudo que aquelas pessoas que estavam na direção daquela prisão falavam, ele obedecia. Ele era um preso que não dava trabalho para ninguém. Ao contrário, ele era útil, muito útil. Então o carcereiro começou a observar José e falou assim, nossa, esse rapaz, esse preso, ele é muito diferente, né? Ele não é um preso revoltado, é um preso feliz, né? E ele é cuidadoso, e ele, esse preso vai me ser útil. Aí aquele carcereiro falou, ô José, me ajuda aqui na prisão com os outros presos, né? Dá uma força para mim. E José ajudava ali na prisão, conversava com os outros e cuidava, e era um ótimo preso, estava ali preso. E era útil na prisão. E o carcereiro começou a usar ele ali, e ele se responsabilizava pelos outros presos, tá? De formas certas. Então, criança, o crente, a pessoa que teme a Deus, não importa a circunstância que esteja, ela pode estar na bonança, mas ela pode estar na escassez, mas ela continua servindo e adorando ao Senhor. Então José, ele continuava adorando ao Senhor, né?
E passado algum tempo naquela prisão, chegou 2 pessoas ali que foram condenadas à prisão. E eles sonharam, né? Tiveram sonho. E José interpretou o sonho daqueles presos, né? E do jeito que José interpretou o sonho daqueles presos, aconteceu, tá? Quem assistiu às aulinhas de José vai entender. Então, do jeitinho que José interpretou, aconteceu. E, passado algum tempo, um daqueles presos saiu, tá? E voltou a trabalhar no palácio. E o outro, infelizmente, né, foi enforcado. Mas aquele que foi para o palácio simplesmente se esqueceu de José, tá? José falou, olha, não se esqueça de mim não, né? Fala de mim para o faraó. Mas ele simplesmente se esqueceu, tá? E passou-se o tempo e José continuava preso, né? Então, após 2 anos que aquele preso saiu da cadeia e voltou para o palácio, o faraó teve um sonho, tá? E um sonho que deixou muito perturbado. E Faraó chamou os magos, os inteligentes, as pessoas que têm o dom de revelar, né, o oculto e o escondido. Faraó chamou, né, aquelas pessoas. Vamos saber qual foi o sonho que Faraó sonhou? Olha aqui, criança, Faraó dormindo, olha, dormindo, roncando, olha só. E de repente, Faraó sonha. E ele tem 2 sonhos, Faraó. 2 sonhos. Um sonho, ele sonha que 7 vacas gordas, bem bonitas, olha, tá vendo? Vocês estão conseguindo ver as vaquinhas? Gordas e bonitas, olha lá. Elas sobem do rio e elas estão pastando, comendo, e de repente sobe do rio, lá no fundo, 7 vacas bem magrinhas. E essas vacas magrinhas, o que elas fazem? Ela engole, elas comem as vacas gordas. Meu Deus, que sonho assustador. E o outro sonho dele, ele sonhou que 7 espigas gordas, bonitas, cheias, olha as espigas, bem bonita, bem cheia, brotava de um pé, né? E aí, de repente, do mesmo pé, brotava 7 espigas, bem raquíticas e bem feia. E aquelas 7 espigas feias engolia as 7 espigas lindas, né, e vistosas. E Faraó acordou daquele sonho e ficou assustado, temeroso, sem entender o que queria dizer aquele sonho. E ninguém conseguiu decifrar. Mas o copeiro, aquele copeiro que tinha ficado preso por alguns dias na cadeia e que José havia interpretado o sonho dele, a lembrou. Gente, ele falou, Faraó, faz 2 anos que eu saí da cadeia e eu me esqueci. Lá na cadeia tem uma pessoa que é capaz de revelar esse sonho. Quem estava na cadeia? José na cadeia, mas José era um menino temente a Deus, e ele falou assim, olha, na cadeia tem uma pessoa que ele vai revelar. Rapidamente Faraó pediu que que os empregados ali pegasse e fosse lá até a cadeia e tirasse José. Os empregados foram, tiraram José, trouxeram José para o palácio, deixaram José muito bonito, todo banhadinho, todo decente, com roupas limpas, e levaram até Faraó. Eles levaram até Faraó. E Faraó contou para ele, olha, eu vou te dizer o meu sonho. E o Faraó contou aquele sonho para José. E José falou assim, olha, esses 2 sonhos é um só, tá? As 7 vacas gordas e as 7 espigas gordas são 7 anos. E as 7 vacas magras e as 7 espigas magras são 7 anos.
Então, Faraó, haverá 7 anos de muita fartura, né? Que os animais vai estar todos gordos, formosos, né? Que as plantas vão nascer com muito vigor, né? Vai estar tudo, né? Vai dar muita planta na terra. E depois desses 7 anos, acontecerá que virá 7 anos de muita fome. A terra não vai produzir, né? E vai ser muita fome, entendeu? Sobre toda a terra daquela época, né? O Egito, a terra lá de Israel, toda a terra dos hebreus, todas as terras ia ter muita fome. Aí José falou: olha, Faraó, o senhor vai fazer o seguinte: o senhor vai pegar uma pessoa de confiança, uma pessoa inteligente, uma pessoa que o senhor confia muito, e vai pedir para essa pessoa guardar muito alimento durante 7 anos. E quando vinha fome, vocês têm alimento guardado, tá? Então faça isso, Faraó, faça isso para que essa terra não pereça de fome, tá? E as pessoas não venham morrer, os animais não venham morrer por causa da fome que vai chegar. Aí Faraó falou assim: onde eu posso arrumar uma pessoa tão inteligente, tão sábia como você? Você vai ser essa pessoa responsável. Você vai ser o governador. Você vai governar esta terra. O senhor, tudo que o senhor falar tem que ser obedecido. Somente no trono eu sou maior que você. Porque tudo que você falar é ordem, tem que ser obedecido. Então, o senhor é administrador. E ali, olha só o que Faraó fez. Faraó pegou o seu anel e deu para José. Olha que lindo. Faraó tirando o seu anel do dedo e dando a José. O que ele estava fazendo assim? O anel é símbolo de poder. Então, quando as pessoas viam José e viam o anel de Faraó na mão de José, eles obedeciam. Porque ele estava falando, tudo que ele falava em nome de Faraó. Então, tudo que ele fazia em nome de Faraó. Então, todo mundo tinha que obedecer. Então, aquele anel era símbolo de poder, né, para José. Então, crianças, a terra produziu durante 7 anos muita comida. E José mandou que se guardasse, fizesse celeiro, guardasse muita comida. E assim foi feito, né? E acontece que depois dos 7 anos de fartura, começou os 7 anos de fome, né? Então, crianças, muitas pessoas começou a padecer fome nas outras religiões próximo ao Egito. No Egito tinha comida, mas nas outras regiões não tinha. Então, as pessoas das outras regiões, das outras terras vizinhas ao Egito, começaram a ir buscar comida no Egito e comprar comida no Egito, né? E todas as pessoas iam lá, levavam dinheiro, levavam ouro, levavam o que tinha para adquirir o alimento, né? Então, José, ele regeu, ele governou o Egito com sabedoria de Deus, né? Até o ponto de um dia, quando vieram várias pessoas buscar alimento ali no Egito, um dia chegou uma caravana. Quando José viu aquela caravana se aproximando dele, né? Ele conheceu aquela caravana. Aquela caravana eram os seus irmãos, aqueles mesmos irmãos que havia jogado ele na cova, no poço, aqueles mesmos irmãos que tinham vendido ele como escravo, agora estavam chegando até ele para comprar comida, para não morrer de fome. Então, crianças, ali estava sendo realizado o sonho que Deus deu a José.
Quando aquela caravana, né, aqueles irmãos dele, chegou até ele e se prostrou e se inclinou e adorou José, ele a lembrou do sonho. Ele a lembrou que Deus havia mostrado que aqueles irmãos dele um dia iria se prostrar diante dele, né? Mas aqueles moços não o conheceram, né? Mas tudo isso, criança, foi uma providência de Deus, tá? Então, muitas das vezes acontecem coisas ruins nas nossas vidas, mas é Deus que permite até mesmo as coisas ruins que acontecem. E lá na frente, o nome do Senhor é glorificado. Lá na frente nós venhamos entender e nós venhamos crescer. Aí nós crescemos, nós entendemos o plano de Deus. E assim, José foi um herói ali no Egito, também foi um herói para a sua família, tá? Porque através da vida de José, a família de José não morreu de fome. E mais para frente, a gente vemos José se revelando aos seus irmãos. Chegou um dia que José pôde abraçar os seus irmãos e dizer, eu sou José, né, tá? E José pôde também ver os seus pais, né, o seu pai, né, que já estava velho, ele pôde ver. E José trouxe toda a sua família para morar ali no Egito. Então José foi um herói. José foi um herói ali no Egito, como a Bíblia fala. José, um herói de escravo a governador, né? Então Deus escolheu, tirou ele lá do cárcere para ser governador, para ser um herói no Egito e ser um herói para a sua família, tá? Então, crianças, vocês estão em fase de crescimento e a gente não sabemos o que Deus vai fazer de vocês no futuro. Mas eu creio que Deus tem uma obra na vida de cada um de vocês, de cada menina e de cada menino. Deus tem um propósito, um plano lindo, tá? Então, muitas das vezes surge obstáculo, surge barreira, surge coisas que nos fazem chorar, né? Imagina o tanto que José chorou no decorrer da vida, de saudade do seu pai, de saudade dos seus irmãos, da injustiça que foi feita com ele. Mas, né, Deus deu a vitória a José, tá bom? Então, criança, essa é a história de hoje, tá bom, meus amores, tá? Nós vamos ler a Memória em Ação, que nos fala assim: memória em ação. Seja forte e corajoso, não fique desanimado, nem tenha medo, porque eu, o Senhor seu Deus, estarei com você. Seja forte e corajoso, não desanimes, nem tenha medo, porque eu, o Senhor teu Deus, estarei com você. Josué capítulo 1 e versículo 9. Crianças, fica com Deus, tenha um domingo abençoado, que Deus guarde a todos vocês, tá bom? E nessa oração de final, nós vamos estar orando pela Noemi. Noemi, nós te amamos, meu amor, e queremos dizer para você que Deus está no controle, tá? Você tá dodóizinha, você precisou ficar em observação no hospital, mas Jesus está com você, tá, Noemi? Jesus está com você e você vai ficar bem. E essa inflamaçãozinha, né, que deu no seu braço, o Senhor vai te curar, tá bom? Você crê, meu amor? Você crê que Jesus vai curar você, porque Deus tem um grande propósito na tua vida, tá bom? O Senhor te chamou para uma grande obra, tá bom, meu amor? Então nós vamos estar orando, tá? E agradecendo ao Senhor. Senhor, meu Deus, meu Pai, diante de Ti estou, te agradeço, te louvo, te exalto. Pai, eu quero te agradecer a Ti pela vida de cada uma das crianças que pôde assistir a aulinha, que pôde, Senhor Jesus, conhecer um pouco mais da vida de José. Jesus querido, assim como Tu fizeste com José, faça conosco, Pai. Cuida de nós, cuida de cada criança, de cada mamãe, de cada papai. Eu quero te pedir em favor da Noemi, Senhor. Ela está ali no hospital em observação, com aquela pequena inflamação no braço, mas o Senhor é o Deus dos impossíveis. O Senhor é o Deus da cura.
Oh Deus, cura a Noemi, Senhor, ajuda ela, dá saúde, dá vitória, abençoa a mamãe dela, o papai, abençoa cada um dos teus servos, a cada um dos pequeninos, Senhor Jesus, e nos dá uma semana de vitória, no nome de Jesus. Amém. Crianças, fiquem com Deus. Um grande beijo, tá? Da tia Leia e da tia Carol. Carol, nós te amamos, viu? Bom passeio. A Carol tá viajando. Ai, que delícia. A Carol tá viajando porque Deus é maravilhoso. Ele tem cuidado dos seus filhos e ele presenteia os filhos dele com coisas lindas, né? Então a Carol tá viajando. Um grande beijo pra Carol. Que Deus abençoe ela, tá bom? Beijo, meus amores.